Bem-vindos ao Jardim da Luz, 3 recados dos mentores de luz. Você pode escolher pela carta ou pela pedrinha, assistir o vídeo todo. Aqui a gente tem número 1, solitude com quartzo morango. Aqui, guardiã da magia com a pedra da lua e retiro com a esmeralda bruta. É uma leitura canalizada, então é muito diverso, assim, né? São notícias barra conselhos que vêm. Se você é novo aqui no meu canal, eu tenho 2 playlists. Eu tenho as leituras de amor e as leituras espiritualizadas, assim, que são canalizações. E aí vem os assuntos mais diversos que você possa imaginar na sua vida, tá? O foco é trazer luz, trazer paz e mostrar possibilidades de caminhos melhores, mais saudáveis, mais felizes para você. Então tem muitos conselhos também. Aí siga a sua intuição, sua curiosidade, assista 1, 2, 3 e na sua energia, no seu detalhe, é só a leitura particular, essa aqui é a coletiva, pega o que é para você, deixa para o universo, aquilo que não encaixar, não força. Meu WhatsApp está lá embaixo, vocês falam sempre diretamente comigo, eu explico como é que funcionam as leituras de tarô e as terapias holísticas. Convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, deixa um hype se você se identifica com a nossa energia. Te vejo na leitura. Número 1, carta da solitude com quartzo morango. Solitude, gente, não é solidão. Solitude é quando você voluntariamente fica sozinho. Deixa eu até mostrar mais de pertinho, né? Tem tantos detalhes, esse deck aqui é muito lindo. E assim, o corvo é um dos animais mais inteligentes que existem. Então, aqui a gente está falando de parar e silenciar que as respostas que você precisa, elas estão no silêncio, dentro de você. Só que você tem que parar e ficar quieto, sabe assim, que é uma coisa tão difícil hoje em dia, né? A pessoa fica correndo atrás, vai para cá, vai para lá, lê livro, assiste YouTube. Mesmo tarô, né, gente? Outro dia alguém me falou assim: eu não posso aprender a ler tarô, porque senão vou ficar viciada, vou ficar lendo para mim mesma o dia inteiro. Gente, não adianta. Você fez uma pergunta para o tarô, saiu a resposta X, você pode fazer essa pergunta 5 vezes, ele vai te dar a mesma resposta. Porque às vezes a gente se irrita, né? Ai, fulano me ama, vai voltar para mim? O tarô respondeu que não. Aí a pessoa acha que se ela perguntar 5 vezes, o tarô vai mudar de ideia? Não vai, gente. Então, assim, chega uma hora que você precisa simplesmente ficar quieto, sossegar, escutar a sua própria mente, tá bom? Isso pode ser feito em forma de meditação, isso pode ser tirar um momento para fazer suas orações, isso pode ser uma caminhada. Mas aí você vai caminhar com a música no último volume estourando, ou você vai caminhar em silêncio para você realmente conseguir se escutar, tá? Então, se você está aqui, não é por acaso, e a leitura está pedindo para você fazer isso. E eu adoro música no último volume, tá, gente? Nada contra, mas é que às vezes a gente tem que se escutar também. 2 de espadas, 9 de copas, as de paus e 7 de ouros. Ó, você aqui paralisado na dúvida, não querendo enxergar alguma coisa relacionada aqui à sua abundância, às suas ambições, à vida maravilhosa que você quer ter. É como se estivesse pedindo para você parar, pensar e se escutar a respeito dos seus sonhos e das suas ambições. Você tem clareza do que você quer? Os sonhos que você tinha quando você era mais jovem, eles ainda te servem?
Mesmo assim, a leitura é atemporal, mas isso tem sim uma cara de reflexões de ano novo, aquela profunda reflexão que muitas pessoas buscam fazer antes do ano virar. Quais são meus objetivos? Quais são meus planos? Quais são meus sonhos? E mesmo num processo terapêutico, não é só sobre o passado, os traumas, as feridas que a gente precisa organizar, também tem que ser sobre o que a gente aspira, o que a gente deseja para o futuro. E essa leitura está pedindo para você silenciar sua mente e olhar para os seus sonhos e acreditar nesses sonhos, tá? Para você ter mais ambição mesmo no sentido de abundância, felicidade, criatividade. E aí, depois, a execução, ela é assim, passo a passo, uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, tudo bem, mas você tem que saber para onde você está indo, você tem que saber qual é o seu sonho. E assim, tem muita gente que entra no piloto automático e a vida vira trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. Quem não sonha, quem para de sonhar, perde o brilho nos olhos, perde a alegria de viver, sabe? A gente tem que ter sonhos. Aí, assim, quem curte psicologia, tem um cara que chama Viktor Frankl, que fala muito sobre isso, estou tentando pronunciar corretamente, chama logoterapia, tá? É maravilhoso. Se alguém quiser, eu indico os livros dele lá nos comentários. Ele fala que quem não tem um sonho, quem não tem um objetivo, não tem propósito de vida, entendeu? Fica muito perdido. 7 de espadas, olha, me fala aqui de um sonho secreto. Então, tem alguma coisa que você quer muito e você talvez tenha vergonha de querer? Você tem vergonha de ser uma pessoa ambiciosa, meu bem? Tem gente que tem, né? São os condicionamentos familiares aí complicadinhos que a gente herda e às vezes nem percebe, tá? Então, aparece aqui para mim você com vergonha de desejar certas coisas. Você num grande dilema interno por querer manifestar uma vida. Aí adapta para sua situação, né? Mas para alguns aqui eu posso estar falando uma vergonha inconsciente, isso aqui é totalmente inconsciente, tá? De ter mais dinheiro, de ter uma vida mais abundante. Para outros, de certa forma, uma vergonha de desejar ter um novo relacionamento. Então aqui tá muito uma vibe assim, tô velha demais para ficar com esse negócio de ficar paquerando, ficar entrando em aplicativo, que ridículo. Ou uma pessoa na minha situação não deveria ser tão ambiciosa. Que engraçado, né? E aqui pode ser coisas do tipo, coisas que eu já vi, sabe assim, eu tive uma amiga que se divorciou e ela tinha 4 filhos. E todo mundo falou para ela, uma mulher que tem 4 filhos, jamais, né, você não tem o direito de voltar a paquerar. Quem mandou ter 4 filhos? Ninguém vai querer uma mulher que tem 4 filhos. E tem coisas que são assim na vida, né? Com relação ao financeiro também. Quem vem de um certo contexto ali, a família muito assim, nossa, onde você vai com essas roupas? Por que você está se vestindo assim? Porque não sei o quê, sabe? Então tem um constrangimento enorme aqui.
como se fosse assim, oh meu Deus, um grandíssimo pecado a pessoa querer ter uma vida financeira decente e ter um relacionamento saudável. Aí você tem que ver a situação que você está vivendo, né? Por que seria isso? E o quanto disso é externo e o quanto isso é seu mesmo. Realmente aqui, tá? Preciso olhar para isso, tá, meu bem? E aí, assim, a gente não percebe, né, muitas vezes, a vergonha de querer se vestir melhor do que o resto da sua família e dos seus amigos. A vergonha de querer viver um novo amor, que pode ser as duas coisas aqui, depois de uma certa idade, depois que você já teve filhos com outra pessoa, depois que, sabe, é uma sensação assim de, como é que eu vou dizer? Não sei, é que assim, isso é tão comum, né? Isso é tão comum. Nossa, quem sou eu para ter esse sonho? E aí, de repente, a gente está falando uma coisa absolutamente normal e saudável, sabe? 8 de paus, 5 de ouros, rei de espadas e rainha de copas. Aí, o que que acontece? Logo, tá? Por que que a leitura está trazendo tudo isso? Porque tem uma movimentação, uma notícia ou uma pessoa chegando na sua vida, diretamente relacionada a esta falta. Então, eu falei que para alguns é vergonha de querer mais sucesso financeiro, para outros é vergonha de querer mais sucesso na vida romântica. Veja qual é a sua situação aqui. A leitura coletiva você vai ter que encaixar na sua realidade. De qualquer forma, onde está a falta? Onde está aquilo que te deixa triste não ter? Vem agora, muito rapidamente, uma notícia que atravessa diretamente essa sua crença limitante aí. Essa coisa que te falta, o universo tá mandando para você. E eu sinto no fundo do meu coração, porque vem sempre as energias da leitura, elas vêm assim no meu corpo, então eu vou sentindo emoções e sensações enquanto eu trago a mensagem, tá? Para mim é um processo muito físico também. E aqui eu tenho uma sensação de merecimento muito grande dessa coisa boa que chega, tá? Aí aqui a gente tem um rei de espadas e uma rainha de copas. Essa duplinha vai fazer acontecer e agitar esse negócio aí que te falta. Então, se te falta, se não é de repente assim, e aí que tá, né? Ah, mas não tá me faltando dinheiro, tem ninguém passando necessidade aqui. Tudo bem, mas você quer uma vida melhor? Você quer uma vida melhor, ponto fim. Aqui tem uma sociedade, uma empresa, sabe assim, algo representado pelo rei de espadas, né? Que pode ser um estudo, um emprego, pode ser uma pessoa. E aí vem você aqui para mim como rainha de copas. Claro que pode estar invertido, né? O que a gente tem aqui é a duplinha rei de espadas. Inteligência, raciocínio lógico, assertividade. Rainha de copas, sensibilidade, afetividade, doçura, vulnerabilidade. E aí, o que mais a gente precisa saber? 3 de ouros, rei de paus,
a torre e o 4 de copas. Chega uma nova parceria na sua vida, de trabalho ou de amor. Essa pessoa vem com vontade de fazer acontecer. Só que esse fazer acontecer mexe nas estruturas fundamentais, nas estruturas básicas da sua vida, tá? Então, sim, para que essa sociedade de trabalho ou de romance se efetue, essa parceria, ela aparece, mas fica logo de imediato bem claro para você que você vai ter que mexer na sua rotina, que você vai ter que mexer em coisas que, assim, para você aceitar, e engraçado, né? É exatamente o que você queria. É exatamente o que você está pedindo aí. Só que a hora que chega, você olha para isso e pensa, vou ter que alterar toda a minha rotina, vou ter que mexer nas coisas, vou ter que sair da minha zona de conforto. E aí existe o risco de você não ter coragem de dar esse passo, de você não ter coragem de sair da sua zona de conforto para viver uma coisa que você sonhou, que você quis. Isso é muito sério, entendeu? Então, essa leitura aqui, ela deixa isso assim para você, olha, quando finalmente o seu sonho chega, você tem coragem de dar esse passo? Porque as coisas têm um preço, né, gente? Então, assim, por exemplo, fazer sucesso. Todo mundo vai ficar feliz por você quando você faz sucesso. Existe ser famoso sem ter hater? Existe ter o post do Instagram com centenas de comentários e 100% dos comentários serem bons? É claro que não. Existe trazer um casamento para a sua vida e achar que sua rotina vai ficar igualzinha? É claro que não. Você vai ter que dedicar tempo para essa pessoa. Para isso você vai ter que abrir mão, né? Você vai ter que abrir mão de certas, sabe, assim. Só que aqui, assim, a mudança ela não vai ser uma mudança pequena, não. Ela vai ser uma mudança bem grande. E isso vai dar uma balançada legal em você. Só que a leitura tá falando assim, respira, sabe? Não precisa. Então, assim, vamos supor, alguém te manda uma mensagem te chamando para sair, ou para uma reunião de trabalho, né? E aí você pensa assim, mas o que eu vou fazer com meus 4 filhos, com meu pai doente, com o meu emprego atual? Blá, blá, blá. A leitura diz assim, se vira, dá um jeito, você ficou esperando isso acontecer. Dá um jeito, cara, se vira aí. Aí, assim, não seja reativo, né? Não se precipite, não seja reativo, pensa com calma. Vamos superar essa tendência contemporânea de ter que responder tudo imediatamente, ter que dar resposta para as pessoas, tudo, né? Gente, desliga os palitinhos azul do WhatsApp, pelo amor de Deus, aquilo ali é uma maldição ansiogênica, tá? Não, quem quer ter saúde mental tem que desligar os palitinhos azul do WhatsApp, entendeu? E assim, vamos normalizar responder para as pessoas. Que bom que você me escreveu. Retorno amanhã, vou refletir e amanhã, né, estou ocupado. Amanhã te respondo, entendeu? Que bom que você me escreveu. Hoje tenho muitos compromissos, vou refletir com calma e respondo você amanhã. Por que tem que responder tudo na hora imediata ali, gente? Isso aí é o caos, né?
tá? Não. A gente tem que normalizar você pedir para a pessoa 2 dias para refletir. Claro que você dá ali, né? Não é um ghosting, tá? Se você falou que vai responder no dia seguinte, você responda no dia seguinte, tá certo? Mas tá tudo bem. A gente não tem que ser tudo. Por que tudo é tão imediato, né? Você recebe uma proposta de trabalho, você tem que responder ali a seco, sabe assim? Tudo bem, gente, tá tudo bem, vamos respirar, tá bom? Vamos lá, 4 cartinhas do baralho cigano. Caminhos lírios, a carta e o cavaleiro. Gente, é o que eu falei para vocês, né? Não adianta trocar de baralho, não adianta fazer a mesma pergunta, que a resposta vem igual, tá? Então não tenham medo de comprar os seus próprios baralhos e aprenderem a ler tarô para si mesmos, porque é esse aqui o rolê, tá? Você pode tirar a carta 10 vezes por dia e fazer a mesma pergunta, entende? É isso aí. Novos caminhos se abrem, vem uma cura para uma questão que você tem, alguém te manda uma mensagem e faz um movimento até você. É isso, tá? Esteja aberto, fique feliz, comemore e esteja disposto a sair da sua zona de conforto se você quer a realização dos seus sonhos. Os nossos sonhos, eles nunca se realizam dentro da nossa zona de conforto, gente. Pensa um pouquinho, é meio insano, né? Você sonhar com uma coisa e achar que aquilo não vai alterar nada da sua rotina, entendeu? Isso aí não existe. Tá? Então, quem sonha, quem tem ambições, e todo mundo deve ter, estou incentivando que vocês tenham, também tem que estar disposto a sair da zona de conforto, tá? O que tem do outro lado desse caminho que se abre? Cura, notícia e movimento. Alguém está vindo aí na sua direção, tá? Para te oferecer um projeto ou um amor. Adapte para a sua situação. Então, essa foi a leitura número 1. No seu detalhe, na sua energia, a leitura particular, sou terapeuta também. Escreve no meu WhatsApp que eu te explico como é que funcionam as leituras de tarô e as terapias holísticas. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa um hype se você se identifica com a minha energia. Um beijo no seu coração. Número 2, a guardiã como é que eu traduzo Wonder? Wonder é quando você vê mágica nas coisas, quando você se encanta. E olha que bonitinho, gente, tem o coelho da Alice aqui, ó, dentro do chapéu, né? Como se fosse aquela mágica do mundo infantil da Alice, que tudo é doido, que tudo é encantador. Lembro-me daquele pedaço em que ela se encontra com as flores. No filme da Disney é bem bonitinho, né? As flores cantando e tal. Então, assim, a gente na vida adulta perde. Você tá lá na estrada, aqueles pôr do sol maravilhoso passando e você nem vê, e você nem percebe, né? Nossa, claro que eu tô incluída aqui. Se a gente deixar, assim, a vida adulta nos engolir por completo, a gente perde tanta coisa, sabe? E às vezes a vida tem esses pequenos encantos, assim, que vão passando e a gente não presta atenção. Você faz uma refeição, você nem percebe, você simplesmente aspira a comida, você pega uma estrada, faz um trajeto e a sua única preocupação é chegar lá, ficar olhando mensagem no WhatsApp enquanto está dirigindo, sabe? Então essa pressa desesperada
E aí a gente esquece de se divertir, de brincar, de se encantar com as coisas, sabe? Tem gente que tem bichinho de estimação e não brinca, né? Não tem, nossa, que pelinho macio, sabe? Coisinhas pequenininhas. A força, 7 de copas, 10 de copas e 4 de espadas. Uma coisa assim de eu preciso ser forte, eu preciso ser forte, eu preciso ser forte, e ser forte cansa, né? Fica chato. Fica muito chato ser forte o tempo inteiro, sabe? Mas precisa. Mas dá para, em algum momento, você fazer uma escolha, sabe? Que seja um momento ali do seu dia. E agora a gente vai entrar nos recessos de final de ano, mas a leitura é temporal, quando você encontrar. Mas pense nisso, assim. Qual a última vez que você tirou férias? Qual a última vez que você parou para olhar e se encantar com as coisas? A leitura pede para você escolher voluntariamente fazer isso agora. Coisas que te encantam, coisas que aquecem seu coração, coisas que trazem brilho nos olhos e descansar. Você está precisando descansar. Então não transforme Natal e Ano Novo em uma função desesperada. Você precisa inventar um monte de festa. Sabe? Tem gente que pega o feriado, que pega as férias e inventa tanto obrigação e tanta coisa assim, fala, para gente, que horas que desliga, que horas que, né? Aí eu tenho que fazer 200 pratos, eu tenho que estar cozinhando 3 dias antes do Natal chegar. Não é esse o objetivo aqui não, tá? Aqui tá falando para você, enfia uma lasanha no forno, entendeu? Um dia antes. Não é para você estar cozinhando, um dia antes é para você estar pegando um cinema. Aí aqui, pelo menos o que a leitura está sugerindo no seu caso, tá? Especificamente para você. Você é forte, você foi forte até aqui, mas assim, tem uma hora que precisa descansar, tem uma hora que precisa fazer uma coisa gostosa. Senão a gente não tem mais de onde tirar. 8 de copas, Pagem de copas, 5 de paus e o eremita. Então, como é que fica aqui? Olha, você se afastando um pouco, dando um tempo desse negócio de ser forte e buscando de forma consciente se reconectar, passar mais tempo com as pessoas que fazem sentido para seu coração. Tá? Então, assim, quem é a sua família de alma? Não necessariamente é a família de sangue. E a leitura diz assim: vamos priorizar a família de alma. Aquela que sabe brincar, aquela que traz alegria, aquela que tem momentos, esses momentos de encantamento. Muito aqui dizendo que para alguns de vocês que estão assistindo essa leitura, refletir sobre quem é de fato a família de vocês. Que às vezes pai, mãe, irmãos são um problema, são uma dor, são opressão. Nem todo mundo tem uma família legal. Aí você tira umas férias, você tira um tempo e você vai lá se estressar com pessoas que te tratam mal, e a leitura está falando assim: a menos que a sua família de sangue seja também família de alma, pessoas que te acolhem, que te fazem sentir amado,
que trazem alegria, leveza, repensa aí, né? Repensa, pensa com calma, tá? Você está precisando profundamente descansar, você está precisando de uma recuperação mental e emocional muito profunda. E aí você vai escolher com quem que você vai passar esse seu tempo de descanso. Com gente que só enche o saco, que é fofoqueira, que critica tudo que você faz, que fica ali no passivo-agressivo, dando indiretinha, ou com pessoas leves que realmente te aceitam do jeito que você é, que realmente te amam, sabe? Você vai ter que fazer uma escolha nos próximos dias. E aqui aparece para mim você tirando umas férias, você aparece, essas férias elas vão chegar. Você vai dedicar o seu tempo para quem? Para as pessoas que só te criticam, que só te pentelham, ou você vai dedicar esse tempo para as pessoas que de fato você se sente amado perto delas. Você, né? E é óbvio que a leitura está falando para você escolher quem alimenta seu coração e sua alma, e não só quem fica te pentelhando. Ah, mas com que cara que eu vou falar para os meus pais abusivos? Não que todo mundo aqui tenha, mas alguns aqui tem sim, que eu prefiro passar o Natal com meus amigos. Então, mas assim, se os seus pais são abusivos, eles nunca ficam felizes com nada, eles vão te criticar de todo jeito. Se você vai ser criticado. Se você não for, você vai ser criticado, sabe? Assim, tem gente que a gente não tem como agradar, né? Ou também aceitar certas realidades aí. Agora, se seus pais são de fato amorosos, são de fato acolhedores, te aceitam do jeito que você é, daí tudo bem. Mas aí faça essa escolha consciente, que você precisa descansar. 10 de copas de novo, gente. 7 de ouros, o diabo e o pajem de copas de novo, tá? Então, existem pessoas aí na sua vida que são sua família de alma. Você tem quem goste de você do jeitinho que você é. E existem pessoas na sua vida que são abusivas. Não vou enfeitar, tá? Porque às vezes é só infantilidade, às vezes é só uma bobeirinha. Aqui não, aqui está falando de fato assim, não, essas pessoas são abusivas de verdade. E com essas pessoas que são sua família de alma, você de fato você constrói coisas a médio e longo prazo. E aí essas pessoas que são abusivas, tem amor? Tem, né? Vai falar assim, meu pai é meio, né? Fala umas coisas assim, muito agressivas, as observações, né? Tanta crítica, tanto... Mas falar que ele não te ama? Não, ele te ama, mas é um amor torto, né? Um amor que põe para baixo, um amor que oprime, sabe? Então, assim, quem é essa pessoa que é abusiva com você, apesar de te amar, tá? Ela te ama assim, ela te ama de um jeito torto, uma pessoa tóxica, né? A pessoa transborda aquilo que ela tem dentro. Enfim, aí você tem, sei lá, 10 dias de férias. Você precisa passar os 10 dias com a pessoa tóxica, você não pode passar 2 só e arrumar um compromisso e dedicar os outros 8 à sua saúde mental, às pessoas que realmente fazem sentido. É isso assim, tá? E aí, gente, a leitura coletiva. Então, você vai ter que adaptar e você vai ter que entender. Você vai ter que entender quem que é esse diabo com página de copas aí na sua vida. Quem é que te ama, porém, a pessoa é extremamente tóxica por dentro, né? E aí ela transborda isso aí. Nossa Senhora, meu marido, e agora?
Daí esse teu problema é mais sério, né? Mas enfim, não precisa ficar grudado, né? Precisa respirar o mesmo ar que a pessoa 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ou talvez você tenha que realmente fazer uma reflexão mais profunda sobre a sua vida aí, se for o caso. 8 de copas, a torre, 5 de copas, 5 de paus. Tá? E aí, assim, você tendo a coragem de dizer para essa pessoa tóxica que você não está tão disponível assim, vai causar uma revoluçãozinha? Vai causar um chororô? Aqui eu vejo uma vibe de chantagem emocional. Gente do céu. Tem uma manipulação emocional, uma chantagem emocional, uma dramaticidade aqui. Olha, essa pessoa é uma pessoa assim muito difícil, tá? Engraçado que assim a pessoa te ama, tá, gente? Não é, mas é o funcionamento interno deste ser aqui é muito complicado, tá? Então, quando você colocar esse limite, não vai ser fácil, a pessoa vai reagir mal mesmo. Só que, assim, é uma coisa que você vai ter que encarar, tá? Em nome da sua sanidade mental, entendeu? E mais dia, menos dia, entende? Porque, sabe o que eu vejo aqui? Engole, 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 depois explode, tá? Então, você já colocando limite, você evita uma explosão lá na frente, entende? É colocar o limite para evitar uma explosão lá na frente. Mas enfim, é uma escolha que você pode ou não fazer. Pode ser que, né, você fala, nossa, faz sentido esse raciocínio, mas ainda não consigo colocar isso em prática. Vai demorar um tempo para eu elaborar. Alguns aqui, essa leitura é nível, você precisa fazer terapia para resolver isso aqui, né? Mas assim, é o retorno seu para ter uma felicidade, ter um encantamento com a vida, ter bons momentos, depende de você realmente começar a priorizar mais a sua família de alma do que essas pessoas dramáticas, negativas, que fazem chantagem emocional aqui com você, tá? Enfim, às vezes é um longo processo, né? Para alguns, que é um processo de vida inteira. Você, não sei, aqui pode ser seus pais, pode ser um filho, pode ser um marido. Então, às vezes a situação é bem complexa, né? Não tem problema, tá? Ninguém tá com pressa. Mas você não tá nessa leitura à toa e essa orientação chega para você de que você merece ter brilho nos olhos e ter a alegria de viver, tá? A coisa não precisa ser pesada, né? Ah, eu sou obrigada a conviver com essa pessoa que pesa o ar desse jeito. Sim, mas tem um monte de outras pessoas disponíveis para você conviver também. Então vamos dosar o tempo, vamos ser mais estratégicos, tá? A mulher, o jardim, a cobra e o coração. Então, assim, vá para todas as socializações que você vai ter que ir, numa postura adulta, tá? A leitura é atemporal, mas eu estou gravando essa leitura pré-natal e ano novo, né? Então, assim, aí você adapta para o momento que você chegar aqui.
Vá com uma postura de adulto. Se você tem pais tóxicos, você não é mais uma criancinha. Você é um adulto interagindo com esses pais, ok? E aí, caso aqui a gente esteja falando de um filho, de um cônjuge, de um irmão, é para você dar a devida proporção para essa pessoa. Não infantilize a pessoa tóxica. Olha para essa pessoa. É um filho adulto? É um adulto, tá? O seu cônjuge, se for a pessoa tóxica, é um adulto. Não infantilize, não passe pano, não ponha lacinho nas pessoas que ficam transbordando veneninho aí, né? Tem gente que é venenosinho. Se a pessoa, até o elogio da pessoa é estragado, né? Ah, até que para quem tá tão gordinho, esse vestido ficou bom, sabe, gente? É coisas assim aqui, entendeu? Ai, nossa, que legal que você foi promovido nesse emprego, mas a sua prima que passou no concurso, entendeu? Então tem gente que tem que lidar, que tem que tolerar esse tipo de coisa no Natal e no Ano Novo. Aí a gente volta, né? Ser obrigado a ficar os 10 dias de recesso aí com essas, né? Vamos ter bom senso, por quê? Porque tem muita gente fofíssima que te ama, querendo passar tempo com você também, entendeu? Então, dosa aí, vê o que você pode evitar, vê o que você pode diminuir o tempo de duração, trate todo mundo como adulto, sabe? Né? Olha para a pessoa e fala, então, eu não gosto que você fale isso. É desagradável esse tipo de comentário. A pessoa precisa assumir responsabilidade, né? Entendeu? Ó, muita gente te ama, você é uma pessoa muito querida, tá? Busque conscientemente manejar esse tempo para que você possa passar o máximo de tempo possível com as pessoas que te fazem bem, porque elas estão disponíveis e elas estão te esperando, tá bom? Essa alegria, sabe, quase infantil aqui, ela tá disponível para você nos próximos dias. Só que você tem que escolher viver isso, tá? Dentro do possível, né? Dentro do que faz sentido. Claro que a gente tem que ter responsabilidade e tudo, mas a gente também não precisa carregar o mundo nas costas, tá bom? Essa foi a leitura número 2, na sua energia, no seu detalhe, é a leitura particular, sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo, eu te explico como é que funcionam as leituras de tarô, as terapias holísticas. Agora você se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um hype se você se identifica com a minha energia. Um beijo no seu coração. Número 3, a carta Retiro com Esmeralda. É simples assim, essa carta diz para ficar quieto, respirar, se retirar de alguma situação aí. Então já vou direto pro tarô, minha gente. Ai, mas é linda essa carta, né? Com essa esmeralda aqui. Vamos lá. Se retirar de quê, minha gente? 6 de copas, imperador, o enforcado, 7 de espadas. Olha, tem alguém que faz parte da sua vida planejando alguma coisa aí com relação a vocês. 6 de copas com o imperador, para mim vai falar ou de um interesse romântico ou de uma figura paterna. Algo de profundo, algo de sério, assim, sabe? Algo que tem um significado muito profundo. E essa pessoa tem a intenção de
trazer uma nova perspectiva, um novo modo de funcionamento para a situação, só que, você está no escuro, enquanto a pessoa então, que eu diria? Que, né, tem essa carta de ficar quietinho, respira, não faça absolutamente nada. Certamente aqui a gente está falando assim, você pensando em pedir um aumento, só que o seu chefe já está planejando uma série de coisas com relação a ao seu processo dentro da empresa, então é para você ficar quieto. Ou se for interesse romântico, eu namoro, quero morar junto. Quem é o masculino neste rolê? Você tem que esperar vir da parte do masculino esse passo a mais no seu relacionamento, né? Ah, a gente mora junto, mas não casou, e eu gostaria de ser uma pessoa que casou no papel, que tem tudo direitinho, tá, tá, tá. Então, assim, o que quer que seja, pare, respire e aguarde, porque essa ação que você deseja, essa mudança de status na situação, ela pertence ao outro e este outro já está planejando o que fazer, como fazer, entendeu? É isso. Você fica bonitinho, bonitinha na sua aí. Ah, meu Deus, que coisa irritante. Então, gente, mas eu falo o que eu vejo na leitura, não enfeito, não. 5 de espadas, 6 de paus, 10 de copas e o mundo. Você não entende, me parece, o quanto você é importante para essa pessoa. Você assim, você não tá botando fé o suficiente no outro ali. E isso te causa uma agitação, uma inquietação totalmente desnecessária, tá? Você, nessa situação aqui, você é muito importante para essa pessoa. Ou deve essa pessoa representante de uma empresa, né? Como eu falei aqui, não necessariamente é romântico, tal, mas enfim. Sabe, você fica numa inquietação, com questionamentos, e isso não precisa. Você, assim, é muito, muito, muito valorizada por essa pessoa. Essa pessoa tem orgulho de estar nessa parceria com você, tem tem uma conexão, assim, muito profunda, a nível de alma aqui, sabe, assim, é como se você é o mundo para essa pessoa e você não enxerga, você não percebe. Claro que cada um tem uma história que então, de repente, existe um motivo de você estar pensando isso, não é uma crítica. E, de fato, a importância que você tem para esse outro, ela está sim oculta, ela não foi revelada ainda, isso é um fato. Não é assim que você está doido, que é coisa da sua cabeça. Realmente, a importância tão grande que você tem para essa pessoa não foi revelada ainda, tá bom? Mas a leitura está falando assim: fique em paz, respira, aguarde que essa importância, ela existe sim e ela vai ser revelada na hora certa. Vamos ver, o que mais que a gente precisa saber sobre isso? Ok, então a leitura basicamente está falando para você ficar plantado, belo e formoso, esperando o outro se mexer. Às vezes isso é bem irritante, né? O que mais a gente precisa saber?
Seis de copa de novo no mesmo lugar. Meu Deus, o que você precisa saber? O quanto existe aqui de carinho, de valorização, de gostar da sua presença, sabe? Seis de copas é uma carta de absoluta fofura, força. A força fala, né, de se conter, de segurar a onda, de não ser uma pessoa emocionada. Tá, e aqui a gente tem o 5 de espadas e o pajem de espadas. Então, assim, segura essa emoção, segura essa agitação, segura essa vontade de questionar, tirar satisfação, esse barulho. Segura aí esse barulho mental que o pajem de paus é o outro se movimentando, é o outro fazendo o movimento que você quer que a pessoa faça, a pessoa vai fazer. Só que na hora dele ou dela, tá? Se você pressionar, talvez a pessoa não esteja pronta ainda, por algum motivo. Tem tantos motivos pelos quais às vezes as pessoas ainda não estão prontas, né? Porque, gente, não é só querer dar o próximo passo. Não é só querer promover alguém dentro de uma empresa, não é só querer sair do status de namorado para morar junto, de morar junto para casar, sabe? Às vezes as coisas são mais complicadas que isso, né? A vida adulta tá aí. A vida adulta tem o quê? Tem doença, tem pensão alimentícia, a vida adulta tem divórcio, pai doente, a vida adulta tem crises de ansiedade, tem dívida, tá certo? Então, aqui assim, não adianta querer pressionar. O desejo já mora dentro dessa pessoa. Mas, sei lá, gente, tem a hora das coisas, tá bom? O imperador de novo, 6 de copas com o imperador. Gente, assim, a pessoa quer muito cuidar de você, ter essa presença com você. Essa pessoa te acha muito importante. Se vocês estão separados por algum motivo, essa pessoa sente a sua falta de uma maneira tão profunda. Presta atenção, são 78 cartas. Qual a chance de sair 6 de copas com o imperador seguido, assim, nas 2 rodadas, gente? É a carta da nostalgia, da saudade, e a carta do macho alfa, seria, né? Se for mulher, de que a gente está falando, vocês traduzem aí, né, para a realidade de vocês, tá? 3 de paus, cavaleiro de espadas e 9 de espadas. A pessoa quer absurdamente esse novo caminho com você. Existe um desejo de se jogar nisso, inclusive um desejo de ser impulsivo, assim, sabe? Só que a pessoa tem aqui, com o 9 de espadas, é uma carta de estar preso a problemas do passado. Então, essa pessoa chega a perder a noite de sono pensando em como fazer isso, tá? Tá difícil para ele ou para ela aqui, também de repente é ela, né? Mas aqui a gente tem alguém que chega a perder a noite de sono, estrategizando, pensando como fazer isso aqui. Vocês entenderam? E a pessoa vai fazer, tá? A pessoa está muito empenhada, a pessoa está decidida a fazer isso acontecer. Ela só está organizando o como. Mesmo porque a gente tem um imperador. O imperador não faz as coisas de maneira
irresponsável, superficial, o imperador, ele faz as coisas direito. Você prefere alguém que vem até você na infantilidade, sem estar com a vida em ordem, sem estar com as coisas elaboradas de uma maneira adequada, sabe? Não, gente, é melhor esperar um pouquinho e ter uma pessoa que realmente tem uma visão adulta da construção das coisas. Então a pessoa sim, ela quer estar com tudo direitinho, ela quer estar com as coisas bem organizadinhas, sabe? Às vezes é uma questão de respeito mesmo. Aqui não tem aquele negócio de, ai, chega aí, vamos dividir o aluguel, né? Tem gente que vai morar junto de um jeito tão esquisito, eu acho, tá? Sim, com todo respeito, né? Mas, ai, vamos economizar o aluguel, chega aí. Gente, isso para mim, entendeu? Essa pessoa aqui jamais faria uma coisa deste tipo. Aqui a gente tem alguém que tem mais profundidade, mais presença, tem toda uma organização. Então, talvez a pessoa esteja demorando, porque realmente ela quer fazer as coisas direito, entendem? Se for relacionado ao trabalho, por exemplo, né, aquelas promoções, entre aspas, você ganha 3 horas a mais por dia, o dobro da obrigação e 10% de aumento no salário, sabe? Então, essa pessoa jamais faria isso, entende? Então, aqui é alguém que realmente quer estruturar, preparar tudo direitinho, fazer as coisas de uma maneira de que a pessoa se orgulhe daquilo que ela vai oferecer para você. E é por isso que essa coisa ela tá fazendo sem te falar, tá? Quietinho lá na moita e tal, não sei o quê. Entende? Então é tipo, vamos supor que seja comprar um anel de noivado, né? Uma aliança. Tem aquelas pessoas que começam a namorar 2 semanas depois, aparece com aquela aliancinha mequetrefe do coco, do coco da feira. Ah, gente, tenha paciência, aqui não é isso não. É que essa pessoa prefere esperar juntar dinheiro, de comprar um anel bonito, de comprar um anel que de fato faça sentido. Seria tipo isso, tá? Quem tem muita pressa na vida acaba colecionando o anelzinho de coco da feira, vocês entenderam? Não estou menosprezando a sua impaciência, porque eu não sei qual é a história, né? Você deve ter suas razões também, tá bom? Mas a leitura só tá falando para você respirar, que quietinho na moitinha, o outro está planejando aí realizar o seu desejo, tá bom? Na hora certa, quando tudo estiver bonitinho. Peixes, anel, caminhos, coração. Oh, meu Deus, até me emocionou aqui. Então, gente, eu falei, né, do anel, anelzinho furreca e um anel de verdade. Então, aqui, primeiro a abundância, depois a aliança. Aliança, óbvio que para relacionamento a gente está falando de compromisso mais sério. Como eu disse, tá só ficando, vai pedir namoro, tá só namorando, vai morar junto, tá só morando junto, vai casar. E para trabalho, aliança significa sociedade, CLT, assinar contrato, tá? Então, primeiro vem a abundância. Essa é um imperador, gente, tá? Os imperadores são assim. Primeiro vem a estrutura abundante e estabelecida e firme, segura das coisas. Depois vem as parcerias românticas ou de trabalho ou sei lá o quê. E aí abre-se o caminho para, né, gente? Tô feliz por vocês, hein? Aberturas de caminho total aqui pro coraçãozinho de vocês. A grande realização de um sonho aqui, né? Tá? Só tem mais um tiquinho de paciência
que isso vai acontecer, tá bom? Respira, se acalma, tenha um tiquinho de paciência, e às vezes você está desejando, visualizando essa coisa, até, de repente, até uma coisa meio telepática, uma intuição de que isso de fato será ofertado a você, você está intuindo o que o outro está planejando nesse seu desejo, sabe? Pode estar acontecendo isso também, tá bom? Mas é isso aqui, gente. E, enfim, lindo, lindo, tá? E a energia que tá vindo para mim é de um amor tão bonito. Gente, é uma energia de amor que tá vindo para mim, tá? Amor, amor, sabe? Porque às vezes é um mix ali de melhor amigo com atração física, ou no trabalho, né? A pessoa faz uma listinha de prós e contras, não sei o quê. Não, é que é amor, gente. Eu estou sentindo amor do fundo do coração, do fundo da alma, aquele amor mais bonito possível, tá bom? Só quem viveu é que sabe, e você vai viver isso em breve. Fico muito feliz por você. Enfim, essa foi a leitura número 3. Nossa, tô até arrepiada aqui. Na sua energia, no seu detalhe, é a leitura particular. Aí a gente consegue falar de tempo, de gênero, né? Tudo isso é diferente. Sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Me escreve que eu te explico como funcionam as leituras de tarô e as terapias holísticas. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um hype se você se identifica com a minha energia. Um beijo no seu coração.